Bem, hoje vou falar a vocês aí o meu testemunho e quero antes de começar a dizer que, na verdade, não é o testemunho de toda uma vida, é de um momento ali em particular, onde foi um dos mais difíceis da minha vida, né? E aí, por isso, eu trouxe esse testemunho. Então, eu venho de um pouco antes para falar para vocês o seguinte, eu vou usar até uma frase que o irmão nosso usa, o irmão da nossa igreja, o Marcos Camilo, ele fala assim quando ele vai pregar, né? Ele pergunta assim, quem está triste hoje? Todo mundo, muita gente levanta a mão, né? E aí o irmão fala assim, olha, vai passar, né? Temos um Deus lá em cima, o que é a grande verdade, né? O grande detalhe que ninguém espera, que realmente é o sentido dessa pregação hoje também, é que ele pergunta também: e quem está feliz? E todo mundo levanta a mão, e todo mundo lá. Aí ele fala: vai passar também. Aí alguns dão risada, exatamente. Alguns ficam preocupados, mas, irmãos, é isso. A pregação de hoje, eu vou falar aqui da minha vida, mas não vou falar de mim. Então, ela é para que vocês peguem essa mensagem e lembrem dela nos tempos difíceis e nos tempos de alegria também. Porque nos tempos difíceis, vocês tenham a certeza de que vai passar, que tudo passa nesta vida. A gente costuma dizer que se, se não passou ainda, se não ficou bem ainda, é porque ainda não terminou, né? E também a questão de estar alegre, para a gente não estar soberbo, né? E saber que ao mesmo tempo que tem pessoas também que não estão na mesma alegria, ainda aquela alegria ela pode ser passageira também, né? Mas temos Deus para tudo isso, né? Temos Deus para esses momentos difíceis e aí por isso que eu quero começar abrindo a Bíblia, lendo com vocês uma passagem, está em Salmos 23:4. Essa passagem ela me acompanhou até aqui, até o que eu vou contar. E aí, depois do que eu vou contar de hoje, eu vou ler a última passagem, é a que me acompanha, de hoje até Jesus voltar. Então, eu vou ler primeiro esta e no final eu leio a outra. Esta aqui fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Salmos 23:4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Mas eu me achava um bom moço quando eu era ali mais novo, tinha meus 20 e poucos anos. Só que eu era um bom moço que era casado, mas olhava para outras mulheres. Eu não era da igreja ainda, eu era um empresário, mas andava armado, né? Pronto para arrumar uma confusão. Eu bebia, sabe aquele bom moço, né? O bom moço do mundo. Então eu me achava um bom moço que era assim, quase que um barril de pólvora. E aí, no meio disso, nesse momento que eu quero contar para vocês, eu quase morri umas 3, 4, 5 vezes, né? Então Deus tinha um propósito para minha vida. Só para contar dois dos momentos, eu teve uma vez que teve uma final do jogo do Corinthians e eu com um casamento todo conturbado. A minha mulher não era de igreja, né? Era uma mulher que também ia para balada como eu e tudo mais. E nesse dia o Corinthians venceu e eu não achei mais ela. Aí eu imaginei que ela tivesse perto de uma balada lá perto, que eu não gostei, tava com a cara cheia. E aí eu peguei minha arma, era uma PT 380 com 15 tiros, com 15 balas e aí eu até me gabava na época que era automática, tinha bala dum-dum, olha o risco. E aí eu fui armado, com a cara cheia, e aí encontrei um local onde tinha mais de 150 corintianos e ela estava lá no meio. Quando eu a vi lá no meio, eu saí já puxando a arma e indo para cima dela,
armado, pronto para fazer uma besteira. Naquele momento, só que eu vi o que ia acontecer ali. Veio aqueles 150, começaram a vir para o meu lado, correndo para cima de mim, muitos armados também, e com madeira e tudo, e com arma, e ali aconteceu uma tragédia, porque aí eu puxei a arma para poder, falei, eu vou, mas uns 15 vão comigo, né? Eu tinha 15 tiros. Neste momento, por um triz ali para morrer, matar e morrer, um carro veio derrapando, dando, freando assim, com tudo, abriu a porta e me jogou dentro, parecendo uma cena de filme mesmo. Um amigo meu chamado Português, o apelido dele é Português, ele tinha ido lá para falar comigo, ele mora do outro lado da cidade, ele tinha ido para falar, comemorava o Corinthians também, e não tinha me achado em casa e foi me procurar e me pegou neste momento. Me salvou. Quer dizer, Deus usou ele como anjo para salvar a minha vida. Eu tinha certeza que tinha um propósito para minha vida. E aí eu tava nesse momento ruim na vida, né? E aí ele, nada tão ruim que não possa piorar, né? E nesse momento ruim, conturbado, casamento desse jeito, quase terminando. Nesse momento ali, poucos dias depois, sei lá, talvez semanas ou meses, mas naqueles momentos de terminar o casamento, eu tinha um irmão muito querido pela família. 30 anos, amado pela família inteira. De repente, chegou a notícia que ele teve um edema cerebral. Ele morava com a minha mãe na mesma rua que eu morava ali, ele morava com a minha mãe. Veio a notícia que ele faleceu. Aí foi uma tristeza muito grande, né? Então esse momento foi um momento de perdas, né? Uma tristeza muito grande. Eu quase perdi o casamento, perdi meu irmão. Isso impactou toda a família que se reunia, parou de se reunir, enfim. Aí depois, nesse momento conturbado ainda, de separação, tinha morrido meu irmão, a minha mãe começou, ele era o único que morava com ela ainda. Aí ela começou a ficar com depressão e 5 meses depois eu perdi a minha mãe. Aí quando eu perdi minha mãe, eu me vi assim num buraco sem fim, né? Quase perdendo o casamento, sem a minha mãe, sem meu irmão que a gente tinha perdido. Isso tudo dentro ali de um ano. E dentro desse um ano, né, que eu perdi meu irmão, 5 meses depois minha mãe, poucos meses depois, aí veio a separação de uma vez, né? Eu fiquei desolado, muito desolado, principalmente por causa dos meus filhos. Nesse momento, tinha três filhos, o Diego, o Davis e o Danilo, né? E com meus três filhos longe de mim, eu fiquei mais arrasado ainda. E aí foi onde, mais uma vez, por um triz ali, eu era para ter ido embora, porque eu peguei, né, muito revoltado ali com tudo, e resolvi fazer uma grande besteira. Falei, não, é hoje que eu vou realmente acabar com a vida dela, acabar com quem tiver com ela também, minha ex-mulher, né? Acabar com a vida dela também. E aí eu saí de casa armado, né, com essa mesma arma, passei na casa do meu pai. Meu pai estava lá e eu estava todo choroso, né? Aí meu pai chorou ali junto comigo, ele achando que eu estava triste só com a situação, com toda aquela situação, mas eu estava meio que me despedindo dele, né? E aí quando eu ia saindo, né, eu estava assim, sem solução na cabeça. Aí quando eu ia saindo pela escada assim acima da casa do meu pai, parou um outro amigo meu lá, parou de carro. Oi, você por aqui, eu vi seu carro aqui na frente da casa do seu pai. Eu tava indo trabalhar e vim aqui, parei para dar um abraço em você. Aí, aí eu contei pro meu amigo o que eu ia fazer, falei, não, não tem abraço, dessa vez tá ruim mesmo, tá difícil. E aí, e aí falei tamanho da situação. Aí esse meu amigo, coisa difícil, né, de alguém fazer, usado pelo Espírito Santo ali, usado por Deus, ele não desgrudou de mim, ele ficou, não foi trabalhar. Os meus filhos estavam longe, estavam em Itanhaém, né, longe de São Paulo, no litoral, lá na praia. Pois ele me levou lá em Itanhaém para ver meus filhos naquele dia. Foi a única coisa que me acalmou e deixou que eu não fizesse uma grande besteira, né? Então aí, mais uma vez, eu posso dizer que eu fui salvo por um triz ali, salvo por Deus, né? Por um pouquinho.
E aí eu me achava nessa situação, né? Então eu queria ler para vocês como é que Deus trabalha na vida da gente, né? Ele avisou que ele trabalha assim. Vou abrir na Bíblia aqui em Lucas 15, quem quiser abrir também junto, Lucas 15. Lucas 15 relata nas parábolas aqui, Jesus relata três, três parábolas ali, uma atrás da outra, né? A parábola da ovelha perdida, a palavra da dracma perdida e a do filho pródigo. Na verdade, das três ele traz praticamente o mesmo sentido. Olha só, a parábola da ovelha perdida, né? Eu não vou ler inteiras aqui, que a gente conhece, né? Então ele tinha lá 99 ovelhas e ele deixou todas elas para ir procurar a uma ovelha. Deixou as 99 para trás para procurar uma. E aí ele se alegrou, né? Então, digo assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que necessitam de arrependimento, né? Então, deixou aqui. Aí também tem a dracma perdida, aquela mulher que tinha lá 10 dracmas, né? E assim, ela tinha perdido uma, ela não se aquietou enquanto ela não achasse, né? A décima que sumiu. E aí, assim, ela achando, né? Ela convocou as amigas e os vizinhos, feliz, né? Falando que achou a dracma perdida. E tem também o filho pródigo. O filho pródigo, né? O filho pródigo, onde todos sabem que ele quis deixar ali o seu lar, quis a sua parte nos bens, e aí quando ele se viu sozinho, sem mais nada, ele quis voltar. E aí quando ele quis voltar, também seu pai o recebeu de braços abertos e também com alegria, né? Se a gente analisar essas palavras, Jesus quis dizer aqui que ele procura nós e nos recebe de todo jeito, independente de que nós fomos, porque a, a ovelha perdida, ela sabia que estava perdida, mas não sabia voltar. E aí Deus foi lá buscá-la, né? O pastor foi lá buscá-la. A dracma perdida, o que é uma dracma, né? Uma moeda. Moeda sabe de alguma coisa? Moeda de nada sabe. Então, a moeda não sabia que estava perdida, mas ainda assim a sua dona estava procurando ela com todo afinco. Quando encontrou, teve alegria. E o filho pródigo, ele quis se perder. Ele estava com consciência de que estava se perdendo, levando embora a sua parte, mas ainda assim ele querendo fazer isso, quando ele se arrependeu, o pai o aceitou de volta. Então está um recado bem claro do nosso pai aqui, que basta a gente querer, que ele está de braços abertos de todas as formas para ou querer ou aceitar, né? Porque no meu caso aqui eu posso me considerar que eu era a dracma perdida. Eu não sabia que eu estava perdido. Eu estava perdido, era como essa dracma, né? Nada de nada sabia, mas Deus foi lá me resgatar. Foi aí que depois de separar, um ano depois, eu conheci a minha esposa, né? Estava em um evento, fui apresentado e conheci uma moça que tinha nascido num lar adventista. E aí ela, ela me apresentou a Jesus, né? Eu comecei a frequentar a igreja. Nesse meio aí tem um montão de testemunhos, né? De quando eu parei de trabalhar no sábado, como foi, bastante testemunhos diferentes também, importantes, mas que eu não vou contar agora, que nem é o tema dessa pregação e também é tema para outra pregação, mas bastante testemunhos aconteceu. Então, quando a gente vai se convertendo, acontece bastante coisas. E eu conheci a minha família cristã, e aí foi aquele momento, né? Eu estava naquele momento de baixo, como eu falei, né? Então aí agora veio a parte boa. Então veio um momento bom. Tava com a minha esposa, ela
Aí apresentei como é que é uma família com paz para meus filhos, né? Apresentei também a igreja e, e aí nós tivemos bastante unidos, né? E começamos a viajar juntos, aí começamos a, comecei a mostrar um sentido de família para meus outros filhos também, né? A minha esposa, ela também veio de outro casamento, né? Deus prepara tudo, né? Um casamento que não tinha dado certo para ela. Ela tinha uma filha, ela tem uma filha, né? Que é a nossa filha hoje também, a Ju. E aí ficamos ali com os 4 filhos, né? A filha dela e mais os meus 3. Eles não moravam comigo, né? E aí ficamos uns bons momentos ali de alegria. E eu ali fui mudando, né? Fui ficando feliz. Eu usei bastante aí em algumas pregações uma frase de Martin Luther King, né? Que ele diz assim: não somos quem gostaríamos de ser, não somos quem ainda iremos ser, mas graças a Deus já não somos quem nós éramos, né? Então, graças a Deus a gente vai mudando a cada dia. E aí a gente estava vivendo aquele bom momento, né? Mas, como eu falei, a vida é cheia também de altos e baixos. Nesse momento nós tivemos aí, como meus filhos não moravam comigo. Aliás, eu antes de altos e baixos queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Nós vamos mostrar na mão mesmo. Tem no computador aqui. Tem uma foto aqui da nossa família. Mas eu tenho ela aqui atrás. É mais fácil mostrar. Ó, aí assim ficou naquele momento de alegria a minha família, né? Então tá aqui que eu, né? Logo em seguida a Ju, a filha da minha esposa, que no meio o Diego e meu filho Tiaguinho. Esse filho é do novo casamento, é o Tiaguinho. Aí o meu outro filho Danilo, aí o Davidson do lado dele, aqui do lado da Lu, que é a minha esposa. Né? Então esse momento é o momento feliz, né? Momento de muita alegria. Nós todos lá com a vida recuperada. Aí esse meu filho, o Diego, né? O Diego que tá com meu filhinho Thiago, pequenininho. O Thiago hoje tá maiorzinho, um adolescente. E aí o Diego, ele não morava com a gente, como eu falei, e aí ele começou a se envolver com um grupo de samba. Ele não era da igreja, né? Ele vinha com a gente na igreja, mas começou a se envolver com alguns grupos ali, sair na noite, e ele se envolveu com droga, né? Ele se envolveu com a questão das drogas. Aí foi momentos bem ruins. Tinha dia que eu ia até pregar na igreja e não conseguia falar com ele, não sabia onde ele estava na balada, muita preocupação. Aí de novo aquele momento ruim, né? Porque Deus disse pra gente, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então, tava ali, né? Lutando, pregando. E, irmãos, aí esse meu filho, o que a gente fez, né? Qual foi a ideia que a gente teve? Vamos trazer ele ali, um músico de primeira, né? Aqui, deixa eu mostrar aqui, o pastor, acho que ninguém conhece essa foto aqui. Olha ele tocando, pastor, com o irmão Joê. Dá para ver aí? Ele tocando violão. O pastor tá com o som fechado, mas tá bom, tá tudo bem. Ou Aí, esse dá momento pra. ele ali. Aí, esse outro momento aqui, ó, ele também tocava piano ali, tocando piano com a Keila, uma menina do coral. Aí ele entrou também no coral, a gente foi trazendo ele para a igreja, né? E aí, para a honra e glória de Deus, ele se batizou, né? Olha aí, meu filho aqui, ó. Então a gente conseguiu ali afastar ele daquelas coisas ruins e tudo. Aí ele se batizou, né? A nossa pra bênção, né? Então ele se batizou também. E aí, irmãos, aí ficou ali ele batizado, a gente num outro momento tranquilo, né? Tranquilo e feliz. E ficamos bons momentos. Nesse momento eu tinha, eles sempre trabalharam, eu ensinei eles a parte do meu ramo, olha, trabalhar com design, com a edição de vídeo, né, que eu
que o pastor já falou aí, né? Eu sempre trabalhei com produção de CDs, DVDs, filmagens. E aí eu tinha um escritório, tava os três trabalhando comigo. Meus três filhos. Aí, nesse momento, um momento bom também. Eu estava indo para fora do país, todo ano eu ia, para comprar direitos, né? Então, lá em Cannes, lá na França, tem lá o Festival de Cannes, no mesmo lugar onde eu tenho a Midem, que é no mesmo lugar onde fica o Festival de Cannes, né? Então tem as feiras de negócios lá. E aí, esse ano preparei uma viagem para ir para a feira de negócios e lá em Paris aí preparei uma viagem com passeio depois, né? Para primeiro trabalhar, depois do trabalho a gente ia para a França, né? Não, desculpa, primeiro para a Inglaterra, aí da Inglaterra a gente ia ficar alguns dias na Inglaterra e depois ir para a França. E aí o avião nosso, a nossa passagem estava comprada para voltar da França para o Brasil, né? Então, tá bom, é um momento feliz, eles bem, todo mundo trabalhando, tudo feliz de novo, né? Tudo em ordem, aquele momento onde, é o que eu falei, corre o risco de passar, né? Vai passar. Aí, a gente viajando, internacional, comprando os negócios, preparado para viajar. Eu estava, aí a gente fez a feira, né? Fez os negócios lá no Festival de Cannes, lá no Palácio dos Festivais, na Midem, aí fomos para a Inglaterra. Quando eu estava na Inglaterra, irmãos, da Inglaterra a gente ia lá para Paris para poder voltar para o Brasil, né? Mas na Inglaterra a gente estava fazendo um tour, fizemos um tour, se não me engano, esse era o segundo dia na Inglaterra. Quando chegou a tardezinha, assim, um dia sombrio, mas estava muito sombrio mesmo. A gente estava voltando, irmãos, era às 7 da noite, estava voltando no táxi. Aí ligou o meu filho Danilo. Aí o Danilo ligou chorando, ligou desesperado, gritando praticamente. Aí no que ele ligou, eu falei, meu Deus, será que. Falei, não, pensei comigo assim, naqueles lapsos de segundos assim, será que pegou fogo no escritório? Será que roubaram o carro dele? Pensei um monte de coisa ruim, irmãos. Só não pensei que ele ia falar que o Diego morreu. Foi duro. Aí, aí foi pesado, gente. Naquele momento eu só chamei Jesus. Foi difícil. E aí, irmãos, quando. Aí teve que ter força, né? Chegar no hotel, não pegamos nem as balas direito, tinha que sair. Ainda tinha um agravante ainda, que eu queria, que é como me avisaram à noite, mas ele tinha morrido de dia, de manhã, então eu já ia enterrar no dia seguinte, de manhã. E aí a gente perguntou pro motorista do táxi, né, chegando no hotel, a gente chegou no hotel às 8 horas da noite. Aí a gente ligando, né, deixamos metade das malas lá, pegamos o que deu, aí ligamos para o aeroporto, aí disse que o último voo ia sair às 9 da noite do aeroporto. Só que era 8 horas da noite. A gente no táxi para ir para o aeroporto, para voltar para o Brasil. Com detalhe de que não tinha passagem, porque a nossa passagem estava comprada de Paris para o Brasil, e não de Londres para o Brasil. E aí o último voo daquele dia saía às 9 da noite e a gente estava às 8 no aeroporto. Perguntamos pro taxista quantas horas era dali para o aeroporto, ele falou que era 1 hora. Então a gente ia chegar às 9 da noite num avião que ia sair às 9 da noite. Então a gente foi em busca de um milagre para o aeroporto, nem que tivesse que dormir a noite lá, perder tudo, e ia voltar para casa. Orando para que Deus também não deixasse esse sofrimento de eu não ver meu filho, né? Orando em busca de um milagre. Chegamos lá, no aeroporto, 9 da noite,
Aí falamos tentamos, né, com a vendedora do balcão lá. Ela falou que o avião já ia partir, né? Essa tosse que eu tenho, mas é emocional. Ela veio depois do que aconteceu. O pastor conhece ela, é que os irmãos não veem eu tossindo, eu tô com a câmera desligada todo dia. Enfim, irmão, só um milagre de verdade de Deus mesmo para poder a gente conseguir voltar aquele dia. Porque chegamos lá, o avião já estava taxiando, a moça falou: não, tá taxiando, o próximo só sai amanhã às 9 da noite. Um voo por dia de lá. Aí, hum, pelo menos daquela companhia, né? O Brasil. Aí não tinha mais nenhum voo naquele dia. Aí nós pedimos, aceitamos chorando, né? O risco de passar a noite ali. Aí a comissária recebeu uma ligação. E a gente orando, né, para Deus confortar o coração, quase estava explodindo. Ela recebeu uma ligação e era o comandante do voo reclamando com ela que o avião parou de taxiar, estava parado ainda, que eles encontraram um problema no voo. Acho que nem chegou a taxiar, estava parado, encontraram um problema no voo, porque, inclusive nesse dia, nessa viagem, só para vocês entenderem aí como é que Deus trabalha, nós estávamos em quatro, né? Meus três filhos ficaram aqui no trabalho, tinham ficado no Brasil. Tava eu, a minha esposa Lu, tava o Tiaguinho e a Ju, a filha dela. Nós estávamos em quatro. Aí o comandante ligou para a moça do balcão, tentando ver o que aconteceu ali naquela viagem, que o avião estava constando como lotado, né? Conforme ela já tinha falado pra gente, mas que tinha quatro assentos vazios lá. Aí ela pegou e explicou a situação para ele. E aí ela chamou a gente e falou: vocês acreditam em milagre? Tem uma vaga de vocês. Tem condições, vou viajar, vou conseguir para vocês viajar nesse avião. E aí, assim, Deus operou esse milagre, né? Por um filho que, para não ficar com uma dor maior, né? E, e de fato, depois a gente analisando, vimos que nesse avião estava o jogador Robinho, tinha outras pessoas importantes lá. E esse avião atrasou mais de 1 hora e meia, né? Por causa que a gente colocou as malas ainda e demorou, eles foram ver o que tinha acontecido. Então, assim, pelos seus filhos, Deus não se importa de deixar pessoas importantes, seja quem for, esperando, e Deus faz seus milagres, e foi isso que ele fez com a gente naquele momento, né? E aí conseguimos chegar a tempo de eu despedir do meu filho. No dia seguinte, você viu como conforto ver que tinha mais de 300 pessoas, tava mais de 400 pessoas, sei lá, no dia, lá naquele enterro, os corais da igreja, das igrejas, estava gente de outras igrejas, outras denominações inteiras foram lá. Viu quanto meu filho era querido, né? Irmãos, assim seguiram-se alguns dias, que esse foi o momento onde Deus, onde eu falo que se não fosse por Deus, eu estava na sarjeta. Esse é um dos principais detalhes. Deus me amparou de um jeito, senão era para estar na sarjeta ou morto. Porque se de repente eu desistisse de Deus, voltasse a ser quem eu era, bravo igual eu era, só para os irmãos saberem, nesse momento, questão do bravo, se eu tivesse descido da cruz para fazer alguma besteira, sei lá, ido atrás de quem aliciou meu filho. Mas, enfim, eu já era um cristão de verdade. Porque nesse meio de caminho, antes de converter, aconteceu uma coisa com aquela arma que eu falei para vocês. Foi até engraçado. Eu cheguei para minha esposa, né, quando eu estava batizando, ela: agora você não pode ter mais arma, né? Você é um cristão, você vai sair fazendo besteira, não vai fazer mais besteira.
Eu falei assim, então eu já sei. Vou vender minha arma então para uma pessoa que eu conheço. Ela, opa, como assim? Se não serve para você, não serve para os outros também. Aí eu peguei, a gente, era uma arma que estava no meu nome, né? Aí eu tentei desmontar ela, risquei os, os números, desmontamos lá, conseguimos desmontar em 6 partes lá, né? O cabo, a frente, enfim, é bem difícil desmontar essa arma. Ficou em 6 partes, aí a gente estava nesse dia, a gente tinha viajado para Ubatuba, no nosso apartamento, aí voltamos de Ubatuba para São Paulo jogando um pedaço da arma em cada lagoa. O último pedaço da arma nós jogamos aqui no Rio Tietê. Aí eu me livrei daquela arma. Bem, aí nesse momento eu não desci da cruz, né, para tentar fazer besteira e confiei em Deus e Deus foi amparando depois desse acontecido, né? Teve até, por exemplo, até pessoas que não cristãs, teria muitos exemplos para dar, foi muito amparo. Mas, por exemplo, até meu advogado, que não, acho que era cristão, mas não era da nossa denominação, né? Aí eu liguei para ele, alguns dias depois, né? Aí contei o acontecido para ele. Quando eu contei, ele falou assim: Nossa, nesse momento você vai ter que ter muita humildade. Aí, naquele lapso de segundo também, pensei comigo: Poxa, tanta coisa para o meu advogado me falar. O que tem a ver humildade, né, com isso tudo? Aí ele voltou a falar, né? Não deixei ele molhar o bico. Aí ele voltou a falar: Olha, você vai ter muita humildade para com o seu Deus. Porque quem somos nós para querer dizer que quando é que Deus tem que levar os nossos? Ele deu para nós gratuitamente e ele leva quando ele achar que deve levar. Deus institui reis e tira reis, institui comandantes e tira comandantes. Ele é Deus. Então você tem que ser humilde com o seu Deus para aceitar os desígnios que ele está trazendo para você, porque para tudo tem um propósito nessa vida. Aí eu não esperava ver aquilo do meu advogado, né? E aí eu vi que Deus estava realmente falando comigo em todos os sentidos. Inclusive, tem a irmã Priscila, pastor, que me ajudou muito, até sem saber na época, né? Ela tinha. Todo dia ela mandava as frases do dia. E aí aquelas frases estavam falando comigo. Ajudou a me levantar também. Tantas outras coisas que vieram para ajudar eu a me levantar. E aí, irmão, só para vocês saberem também, o meu filho, como ele tinha deixado as drogas, ele não morreu com drogas, foi por consequência delas, né? Ele teve um edema pulmonar. Ele já tinha largado, mas já tinha afetado o pulmão dele, porque dizem também esse negócio de lança-perfume, diz que abrem até edemas no pulmão, de tão forte que é. E aí, com o tempo, pode ser que ele tivesse algo congênito também. A gente sabe que foi por causa ali por consequência de ter sido das drogas, né? Mas não foi no momento de droga. Então, aí por fim, com tantas coisas que as pessoas me trouxeram, tantas coisas que me aconteceu nesse momento, inclusive só para, não sei como é que tá o tempo, vamos sair caminhando para o final. O, Meu ramo sempre foi CD, DVD, né? Aí veio um amigo meu, o Patrick, ele veio me trazer um produto. Detalhe, nesse momento, que ela foi bem depois do acontecido, eu estava meio chateado, né? Não queria falar com Deus naquele momento. Eu estava chateado, né? Eu não queria ler a Bíblia, né? Isso foi até antes ali das mensagens da Priscila, né? Que eu tinha parado de ler tudo. Isso foi 3 dias depois. Aí veio esse meu amigo e falar comigo. Aí falou assim, ó, eu trouxe um produto para a gente vender e tal, nos negócios, mas eu fiquei sabendo do que aconteceu. Mas eu vou deixar ele com você. Na verdade, eu vou te dar. Fica com ele e a gente conversa no outro momento. Ele me confortou lá e foi embora. Deus usou ele trouxe para mim. Eu não queria. Eu tenho Bíblia de todo tipo aqui, cara. Tem a Shed, a Thompson, a King James. Eu tenho Bíblia em espanhol, Bíblia em inglês,
E aí eu não queria abrir nenhuma, né? Aí esse produto que meu amigo trouxe era uma Bíblia interativa online. Era um CD interativo. Aí eu falei assim, deixa eu ver como funciona isso, né? Eu queria só ver o funcionamento daquele negócio, daquele CD. Eu não queria abrir a Bíblia. Mas aí Deus começou a falar comigo através das mensagens que tinha. Tinha o momento de reflexão, tinha lá, entre aqui nessa parte especial, e aí o tópico do dia. Aí Deus começou a falar comigo através daquela Bíblia que eu não queria abrir nenhuma das outras. Ele trouxe esse meu amigo e trouxe essa Bíblia. Então a gente vê que é a mão de Deus mesmo, né? Fazendo tudo pela gente. E aí eu voltei a ler a Bíblia, comecei a ler as frases do dia da irmã, aí começou a me levantar novamente, né? E aí, irmãos, nisso tudo que aconteceu, eu escrevi um livro, porque eu era para estar na sarjeta e Deus me levantou com tantas mensagens, com tantas coisas bacanas, com tanta mostrando, por exemplo, como alguém me perguntou aqui, né, um dia, poxa, mas Deus podia ter salvo seu filho, Deus tem o poder para isso. Aí eu falei assim, mas você confia em Deus, Deus salvou meu filho, ele salvou das tristezas desse mundo, ele salvou do sofrimento do mundo das drogas, o que poderia ser dele hoje? Ele salvou de um futuro incerto, salvou de tantas mazelas que podia ter acontecido, e principalmente, lembra que eu falei que ele se batizou, né? Ele salvou meu filho para a vida eterna. Então eu tenho essa grande esperança, né? E aí eu vivo hoje com essa grande esperança. E aí, além disso, eu ainda levo com essa mensagem grande esperança para as pessoas. Eu escrevi esse livro. Olha lá, o pastor está com ele ali, mensagens de reflexão. Então, relatos de um pai, né? Uma mensagem de esperança. Então, eu escrevi esse livro. E esse livro, eu basicamente, eu não vendi, foi para dar mesmo. E esse livro chegou na mão de muitas famílias que perderam seus entes queridos, seus filhos também. E eu recebi muitos relatos de pessoas que saíram da depressão por conta de ter lido as mensagens que estão nesse livro, que foram uma mensagem para mim e serviu para os outros, né? Tem muitas. E além do meu testemunho que está lá. E aí, irmãos, antes de finalizar, só para contar um dos relatos, dois, porque um eu posso contar rapidinho. Eu estava ali pregando numa igreja na Cachoeirinha, aí a fila, todo mundo no final, eu contei meu testemunho, no final todo mundo me cumprimentando, e eu vi que tinha uma moça que ficou lá no fim da fila, lá, e ela preferia não entrar na fila, e aí ela esperou acabar toda a fila, ela veio falar comigo. Ela chamava Daniele. Aí ela quis me dar um abraço. Ela falou que ela se converteu e ela estava naquela igreja ali há 3 meses porque ela tinha lido o meu livro. Aí, amém por isso, né? E aí, como diz na, na sala 57, né, eles dizem muito que há mortes que vêm para a vida, né? Então, eu tenho certeza. Tem um relato da Ellen White também que diz que ninguém está lá no céu sem ter convertido alguém. Aí eu estava tentando pensar quem foi que meu filho tinha convertido. Aí eu sei o tanto de gente que está se convertendo por causa dele. Então, é isso, tudo é escrito certo. E para finalizar, o outro detalhe que eu tenho, irmãos, sobre a bênção que Deus usa com os acontecidos, mesmo sendo ruins. O pastor conhece meu dia de trabalho. O pastor sabe que eu falo para ele que às vezes eu estou fazendo uma transferência entre uma ligação, entre outro negócio, a transferência fica no meio do caminho e a gente já não consegue voltar para fazer. E aí o pastor esses dias pediu para me editar um vídeo, eu falei, não pede não, pastor, deixa para outro momento. Eu não... Tive que negar, porque eu não consigo mais, tem que começar a falar, não, muita coisa. E minha vida é assim de faz tempo. E neste momento, com a vida desse jeito, eu recebo uma ligação. Olá, irmão Túlio. Sim, sou eu. Não, não falou nem assim, não. Falou que era o Getúlio Rocha, né? Isso. Está no livro ali, Getúlio Rocha. É o Getúlio Rocha? Sou eu mesmo. Ah, eu vou ser direto. Eu tô aqui porque eu vou me matar. Eu te ligando porque eu vou me matar. E eu só te liguei antes porque eu vi que você
Eu li no seu livro aqui que você passou uma coisa pior que eu, mas você não se matou. E você também não foi, como está no livro lá, não desceu da cruz que você falou lá, não fez uma grande besteira. Por isso que eu tô te ligando, antes de me matar. Tipo assim, tô indo atrás da última chance, né? Essa era uma Lídia. A Lídia, ela recebeu o meu livro da irmã Helenilda, pastor. Sabe a irmã Helenilda, lá da Brasilândia agora? A irmã Helenilda era da minha classe bíblica, minha aluna da classe bíblica. Deu um livro para a Lídia lá da Zona Leste, a cidade aí, Carvalho. Essa Lídia estava com essa situação e ligou. E aí, irmãos, esse minutinho que eu nunca tenho, eu falei, nossa, meu Deus, a vida dessa mulher está na minha mão, né? Comecei a conversar com ela, ficamos 1 hora no telefone. 1 hora conversando. Eu só desliguei, porque eu tinha certeza que estava tudo bem. Aí ela, antes de desligar, ela falou que queria, queria me conhecer, né? Porque realmente ela havia desistido ali de tirar a vida e ela queria me conhecer e ela ia me contar uma coisa ainda que ia me surpreender. Ela falou assim, não, você não acredita no que você fez, quero te dar um abraço. Aí te deu o endereço, ela já foi no sábado seguinte, veio aqui para a freguesia do Ó. Aí chegando aqui na freguesia do Ó, eu entrando na igreja, quando eu vi assim, eu vi a irmã Lenilda ali, uma pessoa ali atrás dela, ali, com um pacote ali do lado. Eu sentei um pouco mais à frente e a irmã Lenilda veio me buscar, veio me chamar. Falou, olha, a Lídia tá aí, ela veio te conhecer. Aí eu fui abraçar, abracei a Lídia e tudo, ela chorou. E aí depois que a gente se abraçou, ela falou, olha, o que eu ia te contar é o seguinte, olha aqui. Aí pegou assim, tinha um bebezinho no cesto. Não tá no cesto, na cadeirinha, tinha uns 7 meses já. Aí ela falou, olha, eu tava tão cega que eu moro sozinha, vivo sozinha, e eu ia me matar naquele momento. E eu ia esquecer que minha filha estava ali do lado. E era capaz de eu matar ela, dela morrer também, porque ninguém ia vir naquele meu apartamento. Você salvou 2 vidas aquele dia. Aí, assim, aí Deus foi mostrando para mim que as coisas tudo tem motivos, tem propósitos. E isso foi confortando o fator de que eu posso esperar um pouquinho para abraçar meu filho e viver com ele eternamente. É. E aí eu vivo, hoje a gente prega, faz muita coisa da classe bíblica, vai falando de Deus, tem muita força, Deus me abençoa. Assim, acho que Deus fala assim, não, esse aqui já sofreu um bocado, deixa eu abençoar ele em todos os outros lados aqui para aliviar um pouquinho. Então, as bênçãos são imensas. E apesar né, desta falta. E aí, mas eu sei que aí a alegria grande será realmente no céu. E aí, para finalizar, eu quero ler para vocês aqui uma frase que eu preparei e mais no final, quiserem já abrir a Bíblia, eu vou ler Apocalipse 21:4, onde na outra Bíblia tem até uma fotinha do meu filho lá. Geralmente, quando eu prego, neste momento, eu coloco o clipe um pouco mais, né, que ele retrata bem os sofrimentos que a gente passa por aqui, e só falta um pouquinho mais, né, um pouquinho mais para Jesus voltar. E aí nós podemos aí viver felizes para sempre, né? Mas com tudo isso, eu, eu, eu senti essa reflexão que eu vou passar para vocês aqui. As coisas acontecem na hora certa, exatamente quando devem acontecer. Em momentos felizes, louve a Deus. E em momentos difíceis, busquem a Deus. Em momentos silenciosos, adore a Deus. Em momentos dolorosos, confie em Deus. Então, a cada momento, agradeça a Deus, que há tempo para tudo debaixo do sol. E isso aqui é um resumo ali do que está em Eclesiastes também. Diz tudo isso para a gente. E é isso, o tempo inteiro é Deus na nossa vida para a gente aceitar, buscar, louvar, acreditar, confiar e que os caminhos de Deus são corretos. Lá no céu a gente vai poder ver, o que foi aquele
aquele pouco sofrimento para fazer tantas coisas? Ou o que foi aquele pouco tempo de espera para poder aqui viver eternamente feliz do lado do meu filho? E hoje eu consigo agradecer a Deus pelo meu filho que ele deu para mim, que viveu 20 anos comigo, e eu conheço hoje a pessoa maravilhosa que eu vou viver eternamente com ele também. Conheço o filho, meu filho, o Diego. E aí Deus deixou essa promessa aqui, que essa agora é a passagem da Bíblia que me segue daqui até aquele grande dia, né? Então está em Apocalipse 21, 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas serão passadas. E é nesse momento onde a gente vai poder receber o nosso galardão, né? Vai passar tudo isso. Todo esse vai passar, que eu falei no começo, né? Então, tá triste, vai passar, tá alegre, vai passar. Dessa vez vai passar de uma vez. Tudo isso que é passado, e aí podemos sim falar que viveremos para sempre com o nosso Deus. E aí é essa a nossa mensagem, para que você sempre confie e sempre sabe que nos momentos bons ou nos ruins, Deus está conosco e é nele que temos que confiar. Que Deus abençoe a todos. Faça uma oração, Túlio. Oremos.